E meus amigos e minhas amigas, estamos começando mais uma live de reflexão espiritual, hoje com o tema Lições de Jesus para a Nossa Vida. Espera mais uns 5 minutinhos para o pessoal ir entrando aí, para que hoje nós possamos começar uma reflexão baseada nas palavras e nos ensinamentos de Jesus. Você já pode ir colocando aí o seu copinho com água, o meu já está aqui, ó. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos e a cada uma das irmãs, em teu santíssimo nome, Jesus, que abençoe e que ilumine a cada um de nós. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, que nós possamos nos sentir abençoados, na paz, na luz e na bênção espiritual. Vamos falar hoje sobre as lições de Jesus para a nossa vida. Já pode ir colocando aí os seus comentários, certo? Enquanto o pessoal está entrando aí, vou colocar uma música. Deixa eu escolher uma música aqui que eu escolhi. Como vamos falar de Jesus hoje, vamos escolher uma música que fala de Jesus. Súplica a Jesus, a pedido de alguns irmãos que gostam muito dessa música. Ok? Daqui a 2 minutinhos, depois da música, nós começamos a nossa live. Do grupo AME, Súplica a Jesus. 2 minutinhos e a gente começa. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra, e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Graças a Deus e graças a Jesus. Amigos e amigas, estamos aqui de volta. Botamos uma música aí chamada Súplica a Jesus. Como hoje vamos falar sobre o tema Lições de Jesus para a Nossa Vida. Escolhi essa música inicialmente, a gente começou um pouquinho atrasado, porque a gente teve um problema, a cachorra estava gritando aqui, eu fechei e abri de novo, mas está tudo tranquilo agora. E vamos começar a nossa live, você que queira colocar aí a sua opinião, o seu comentário sobre o tema, já pode ir colocando, fiquem à vontade.
certo? O que vocês acham dessas lições importantes de Jesus? Meu boa noite vai para vocês, todos os amigos e amigas que todas as terças e quintas-feiras estamos aqui juntos para analisarmos temas espirituais. E a gente vai começar pedindo, solicitando que os irmãos coloquem o seu copinho com água de lado. Eu já coloquei o meu aqui. E você que está precisando de prece, eleva o pensamento nesse momento ao Mestre Jesus, porque estaremos fazendo a nossa prece inicial para você que está precisando, certo, de auxílio, para você que está precisando de amparo espiritual. Eleva o teu pensamento ao alto e agradeça a espiritualidade maior. Vamos nesse momento agradecer ao Mestre e amigo Jesus, amigo de todas as horas e de todos os momentos. Você que está precisando de prece nesse momento, faça seu pedido diretamente a Deus. Peça a Jesus. Nós queremos pedir na noite de hoje, na nossa prece inicial, para os socorristas espirituais que vão ao encontro do nosso irmão Heraldo. Que os irmãos espirituais abençoem, que os irmãos espirituais iluminem o nosso irmão Heraldo. Certo? No final, eu vou escolher uma música aqui em homenagem a ele, certo? Mas eu quero, na noite de hoje, oferecer essa live ao irmão Heraldo. E que todos vocês nesse momento elevam o pensamento a Jesus. Nosso irmão Valmor já está entrando aí, boa noite. Está solicitando prece para o amigo Flávio do Egito. Ok, meu irmão. Faremos a nossa prece para ele também. Elevemos nosso pensamento a Jesus. Neste momento, agradeçamos a Jesus toda a energia espiritual, boa energia de luz, que os irmãos socorristas auxiliem nosso irmão Heraldo. Nosso irmão Flávio também, que recebam as bênçãos espirituais. Em santíssimo nome, Jesus amado, Jesus divino, abençoa cada um de nós que estamos nessa jornada espiritual, essa jornada de desafios, essa jornada cheia de dificuldades, mas acima de tudo cheia de aprendizagens. Que neste momento possamos abrir um canal energético e espiritual com os espíritos amigos, abençoando a cada um de nós, abençoando a todas as criaturas que necessitam do amparo espiritual, que necessitam da ajuda, que neste momento possamos estarmos sendo assistidos pela espiritualidade maior, que as luzes abençoadas possa entrar no seu lar, que as luzes abençoadas, os espíritos, em nome de Deus, em nome de Jesus, auxilie a cada um dos irmãos, trazendo a saúde do corpo, trazendo a saúde do espírito. Temos mais é que agradecer por tudo, Jesus, que a espiritualidade amiga possa trazer tudo aquilo que merecemos. Que a espiritualidade amiga possa abrir os nossos caminhos de acordo com os nossos padrões vibracionais e energéticos. Que possamos começar a noite de hoje com toda luz, com toda bênção espirituais em teu santíssimo nome. Muita luz e muita paz. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que as luzes espirituais abençoe a cada um dos irmãos, abençoe a cada uma das irmãs. E vamos começar a nossa reflexão, meus amigos e minhas amigas, falando um pouco sobre o que hoje nós abordaremos na nossa reflexão de hoje. Nosso irmão Valmor já está por aí, daqui a pouco o pessoal está entrando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Na nossa reflexão de hoje, com o tema Lições de Jesus para a nossa vida, essa abordagem vai se constituir basicamente um mergulho reflexivo sobre importantes passagens, sobre importantes lições do Mestre Jesus na sua missão divinal. Vamos destacar algumas lições importantes, como por exemplo, a simplicidade. Um elemento importantíssimo na nossa jornada espiritual. Sermos criaturas simples, puras de coração, como Jesus falava, como Jesus dizia, como Jesus diz até hoje. Vamos falar sobre a lição de amor ao próximo,
a lição maior de Jesus, vamos falar sobre o não julgamento. Nós costumamos julgar muitas pessoas, mas o julgamento para conosco mesmo, nós não gostamos. Vamos falar sobre o não julgamento. Vamos falar sobre uma coisa importante nas passagens de Jesus, que são os bens espirituais, se contrapondo um pouco sobre os bens materiais. Vamos falar sobre outra passagem importante das suas lições, que é a perseverança. Para aquela pessoa que está passando por dificuldades, por desafios, é preciso que sejamos perseverantes. Outra coisa importante, o exercício da fé. Vamos sobre justiça, sobre não violência, sobre humildade e sobre felicidade. Vamos abordar todos esses temas hoje, falando sobre as lições de Jesus para a nossa vida. Nossa irmã Maria do Carmo Rangel, está dando boa noite, a nossa amiga e irmã Carminha. Boa noite. E a gente vai falar sobre, basicamente, alguns pontos importantes, alguns elementos importantes de lições que Jesus nos trouxe, que Jesus nos traz através do seu Evangelho de luz. Jesus, nós podemos dizer, que lançou um olhar profundo sobre tudo o que rodeava ele na época em que ele esteve com as pessoas aqui na Terra há mais de 2000 anos. E foi a partir desse olhar profundo que Jesus teve, que poderia até parecer, vamos dizer assim, corriqueiro, uma coisa mais assim, normal, mas que foi profundo, uma lição importante, ou lições importantes que ele trouxe para a gente, que está até hoje, que perdura até hoje as lições. A gente pode dizer que as ideias de Jesus se estruturou no decorrer dos tempos. Muitas vezes pessoas se apropriaram de forma equivocada, mas no geral as pessoas têm procurado se espelhar em Jesus, trazendo lições importantes, lições que podemos dizer que continuam atuais até os dias de hoje e que são extremamente valiosas. Aí eu pergunto para os irmãos e para as irmãs, qual das lições de Jesus que você acha que é a lição mais importante para a nossa vida? A gente vai falar sobre algumas delas que eu já citei aqui. Mas para você, o que Jesus trouxe de lição importante para você, meu irmão? O que é que o Evangelho de Jesus toca no seu coração? Nosso irmão André está por aí também, Maria do Carmo está entrando por aí. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. E a gente pode dizer que passaram-se os anos, mais de 2000 anos, mudaram-se as estruturas, transformaram-se as línguas, as linguagens, as pessoas vão se transformando, mas nós podemos dizer que as razões e os objetivos de batalhas e de angústias ou de alegrias e contentamentos permanecem muito parecidas, tão similares que as proferidas lições de Jesus naquela época, há milênios, que se encaixam perfeitamente na realidade atual. A gente observa que mudaram-se muitas coisas, mas, como eu estou colocando aqui, as angústias, as batalhas, as coisas espirituais, os nossos vazios espirituais, muitas vezes continuam os mesmos das pessoas sedentas do Evangelho de Jesus, que vieram naquela época, que estiveram com Jesus para aprender um pouco mais. E elas permanecem muito parecidas. Muitas coisas que aconteceram com as pessoas daquela época que foram trazidas à baila, Jesus evidenciou através de lições, mostrando também para nós que somos criaturas que podemos assim nos transformar iguais àquelas criaturas que estão descritas na Bíblia. Maria de Madalena, Zaqueu, o apóstolo Paulo, muitos dos discípulos que estiveram com Jesus tiveram transformações importantes a partir do processo de auto-reconhecimento, do processo de reforma íntima. E nós também podemos fazer este mesmo processo de autoconhecimento, de reforma íntima, através das lições de Jesus implantadas na nossa vida. A sabedoria de Jesus é imensa, um espírito elevadíssimo, espírito que teve desde o início da formação da Terra, juntamente com os espíritos mais evoluídos do universo, a mando de Deus, o Pai Celestial, que vieram fazer o processo de formação do nosso plano terráqueo. Nós somos seres interestelares, viemos do universo e aqui instalamos enquanto espírito para
podemos evoluirmos espiritualmente. E Jesus, ele já chegou aqui com todo esse arsenal de conhecimento espiritual, com toda essa sabedoria. E a gente observa isso, que esses conhecimentos de Jesus que foram trazidos, que foram aplicados nas primeiras comunidades cristãs, que vem sendo aplicada até hoje, elas continuam atualíssimas, porque a abordagem de Jesus é uma abordagem de temas de extrema importância para o cotidiano de todos nós. E eu posso até afirmar para todos nós que estamos aqui nessa live, algumas pessoas que já estão aí, que são questões que transcendem a fé, que transcendem a religiosidade, porque Jesus, ele está acima de religião. A gente pode dizer que Jesus não veio com o objetivo de criar uma religião. Ele veio com o objetivo de mostrar para todos nós a necessidade de transformação do ser espiritual, para que possamos ser criaturas melhores, criaturas mais evoluídas espiritualmente. E a gente vai ver várias das lições. Dentre essas lições que eu coloquei aqui no início, na minha parte da introdução, a gente vai começar com uma das lições mais importantes do Evangelho de Jesus, uma lição que nós chamamos de simplicidade. Vocês querem uma criatura mais simples do que Jesus? Um ser evoluído, um ser elevado. Nasceu em condições simples, numa família simples. A Bíblia nos relata que ele nasceu numa estrebaria, que viveu numa família de pessoas simples. O pai, carpinteiro, a mãe, uma dona de casa, pelo que diz na Bíblia, nos Evangelhos, e viveu no meio de pessoas simples. Jesus, ele coloca para nós a necessidade de olharmos para essa questão da simplicidade do nosso cotidiano. Às vezes, a gente procura coisas muito complexas relacionadas à felicidade, mas as coisas mais simples são as coisas que nos trazem felicidade. E Jesus, ele mostra isso. Jesus promove essa questão da simplicidade com esse resgate dessas tradições mais simples da vida, a manutenção das esperanças, a luta. A palavra de Jesus instiga a todos nós, a todas as pessoas, para que nós pensemos sobre a realidade do qual nós vivemos. E mais do que isso, Jesus sugere uma mudança de atitude a partir do seu olhar simples para a vida, simples para o mundo. Nosso irmão Valmor está colocando uma opinião aí, que eu vou ler, que diz assim: acredito que o nosso maior problema seja o imediatismo, Humberto. Queremos conquistar tudo em pouco tempo. Temos a ilusão de que só em uma encarnação possamos atingir a elevação plena. Não queremos experimentar o sofrimento e a dor. Isso é verdade, meu amigo Valmor. A gente muitas vezes não quer experimentar nem o sofrimento, nem a dor. E a gente vive muitas vezes com um olhar distorcido diante das coisas espirituais. E o que Jesus mostra para todos nós é a necessidade desse olhar com mais simplicidade para a vida, para as coisas que nós vivemos. Fazer esse resgate, essa manutenção das coisas espirituais, a manutenção dessas tradições que Jesus trouxe para cada um de nós pensarmos no plano de evolução do despertar do ser interior. E Jesus trouxe isso. A primeira lição importante que eu destaco de Jesus é uma criatura simples, e mostrou que nós precisávamos e precisamos nos espelhar na simplicidade de Jesus, das suas ações, dos seus atos, da forma como ele vivia e da forma como ele mostra que precisamos viver com mais simplicidade. Se lermos, meus amigos e minhas amigas, com atenção, as parábolas de Jesus, os sermões de Jesus, nós veremos que ainda temos muito a aprender, que temos muito a modificar nesse mundo contemporâneo. Já se passaram vários e vários anos, já se passaram séculos, já se passaram encarnações, e ainda muito nós temos que modificar no mundo contemporâneo. Quando nós falamos desse mundo contemporâneo, não é somente o mundo externo que a gente está falando. A gente está falando também do mundo interno. O mundo principal que nós precisamos mudar é o nosso mundo interior. Quando nós mudamos esse mundo interior, esse mundo externo, ele vem a ser um reflexo
da mudança interior que nós temos. Se quisermos instaurar, então, as lições de Jesus, como, por exemplo, as lições de igualdade, as lições de justiça que Jesus falava, as lições de liberdade que Jesus falava, a liberdade espiritual, as lições de solidariedade que Jesus não só falava, mas vivenciava, vivia, as lições de partilha, e as lições de dignidade humana. Jesus trouxe para todos nós dignidade. Quando mostra, não é quando mostrou, quando mostra para nós discípulos atuais que somos seres que temos centelhas de luz dentro de nós, que somos seres divinos. Jesus nos coloca nessa condição importante como seres de luz e que precisamos resgatar esta luz que está dentro de cada um de nós. Aí eu pergunto para você, meu irmão, para você, minha irmã que está aí a me escutar. Muitas pessoas que já estão entrando aí. E você já está pronto para essa transformação? Não estou falando da transformação do mundo. Nós espíritas falamos muito do plano de regeneração do planeta. Mas eu falo, essa regeneração do seu eu interior, essa regeneração do seu mundo interior, ela já tem acontecido? Minha tia Maria do Carmo já está entrando por aí. Uma boa noite para você, minha amiga, minha irmã. Aí eu pergunto para todos vocês, nós estamos prontos para essa transformação? Porque nós muitas vezes não estamos acostumados ou preparados espiritualmente para as mudanças. Nós queremos ficar muitas vezes naquele planozinho de cuidado, de medo, de receio diante das coisas. Nosso irmão Luiz está entrando aí, ó, Maria de Fátima também está dizendo aí que é verdade tudo que eu estou falando, me baseando aqui nas palavras de Jesus. E você, minha irmã Maria de Fátima, meu irmão Valmor, Maria do Carmo, está pronto para essa transformação? Quando eu falo em transformação, é a transformação interior primeiro. Você se transformar. Nosso irmão André também está colocando que algumas verdades que a gente está colocando aí. Nosso irmão Luiz está colocando também outra opinião, está tentando a cada dia melhorar um pouquinho, é assim mesmo, né? Todo dia melhorando um pouquinho. Mas olha, nós estamos prontos para essa transformação? Não é esperar para o futuro, é agora. Começarmos a agirmos agora, começarmos a utilizar as mensagens de Jesus para que nós possamos, através dessas mensagens, como por exemplo a mensagem da simplicidade, nós possamos modificar nossas estruturas energéticas internas, as nossas estruturas energéticas do nosso planeta, que necessitam urgentemente de uma mudança. E viver na simplicidade é um dos pontos principais do Evangelho do Mestre Jesus, um ser humano, um espírito divinal simples. Vocês vão ver lá em Coríntios 2, capítulo 1, versículo 12, uma parte importantíssima que se fala sobre viver na simplicidade, com simplicidade, que eu quero falar para vocês aqui, que está lá na Bíblia, que vocês podem visualizar lá na Bíblia, que diz o seguinte: a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e com sinceridade de Deus, e não com a sabedoria carnal, mas com a graça de Deus, nós temos conduzido no mundo, e especialmente para convosco, para com a espiritualidade maior. Em Coríntios, você observa que há uma necessidade de nós sermos criaturas simples e sinceras com Deus. E nós apegarmos numa sabedoria que está além da questão da carne, como diz em Coríntios, que é uma sabedoria do Espírito. Nós observamos e vemos no nosso dia a dia pessoas que muitas vezes não têm conhecimentos acadêmicos, pessoas que não têm estudos muito profundos, mas pessoas de alta sabedoria, porque já vem carregando de encarnações e trazem uma sabedoria que transcende a questão carnal, porque é uma sabedoria do Espírito. É uma sabedoria que ela vem no nosso bojo espiritual. Nosso irmão Luiz está colocando aí que faz o evangelho semanalmente, com alguns amigos da doutrina, e está ajudando muito. O evangelho é muito importante, meu amigo. Muito importante mesmo. Eu recomendo a todos os irmãos que façam o evangelho em casa, que é muito bacana. Tem uma frase
que eu achei bem interessante, que eu peguei na internet, de Paula Monteiro, né? Que diz assim, ó, é na simplicidade que a gente encontra a paz e a serenidade. Não é nas complexidades, é nas coisas simples que a gente encontra paz, que a gente encontra serenidade. De nada adianta correr tanto atrás de uma tal felicidade, de coisas grandes, se não absorvermos e se não valorizarmos o que de mais puro Deus nos deu. A gente não valoriza muitas vezes as coisas simples. Por exemplo, uma simples flor, um cantar de um pássaro, um arco-íris, as suas cores, as asas de uma borboleta, o verde das florestas. A gente não agradece as coisas simples. É essas coisas que a gente precisa olhar mais atentamente e agradecer a Deus por tudo que nos é dado. Nós, meus irmãos, temos tudo que merecemos. E merecemos muito mais do que isso. Porque Deus quer, porque Jesus, Ele quer de nós. Nosso irmão Luiz está colocando, sem humildade não saímos do canto. É verdade. Nossa irmã Paula Monteiro diz isso, justamente, que essa felicidade enorme que a gente procura, ela se constitui no seu dia a dia. Que o próprio Jesus fala que a felicidade não é deste mundo, mas é neste mundo que nós encontramos uma parte dessa felicidade, através da simplicidade das coisas, atentamente, parar um pouquinho, não entrar na pressa do mundo. O mundo está muito apressado e nós estamos entrando nesse relógio que muitas vezes está apressando o nosso biológico, o nosso emocional. Nós precisamos sair um pouco dessa energia tão apressada das coisas. Simplicidade é a primeira lição que eu destaco para vocês do Evangelho de Jesus. Em Coríntios, ele fala dessa simplicidade associada a essa sabedoria que transcende as coisas carnais, que estão nas coisas espirituais. Uma outra lição importante que Jesus nos deu está em Lucas, capítulo 10, versículo 27. Em Lucas, você vai observar uma lição importante, que Jesus, ele fala do amor ao próximo. Quem é esse próximo? Parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ele mostra que o próximo pode ser qualquer um. É aquela pessoa que está ao seu lado, que você vê que está necessitando de um amparo espiritual. Segundo Lucas, capítulo 10, versículo 27, o mais importante dos 10 mandamentos: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. É aquilo que a gente fala muito: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Lucas, ele evidencia isso, porque isso está nas vivências de Jesus, a necessidade de amar. Jesus, ele quando veio aqui, é consolidar na carne, certo? A necessidade de vir ao planeta e trazer lições. A lição mais importante de Jesus foi a lição do amor, foi a lição do amor. O amor ao próximo, o amor a Deus. Nosso irmão Luiz está dizendo que a felicidade está no fato de reencarnarmos e em tudo que recebemos do alto. E agradecemos por tudo, né, meu irmão? E a gente pode dizer que a missão de Jesus, ele traz no amor a sua essência maior. O amor a Deus e o amor ao próximo, eles estão interligados. Não tem como, meus irmãos, não existe possibilidade de eu amar a Deus se eu não amar ao próximo. Eu tenho que fazer um exercício. E isso não é tão simples, porque muitas vezes, a gente tem medo de amar. O medo de amar através da não entrega, dos nossos receios interiores. Capítulo 1 de João, aliás, capítulo 4 de João, versículo 20, João 1, diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, prestem atenção o que João está dizendo, capítulo 4, versículo 20. Se uma pessoa chega para você dizer, eu amo a Deus, a gente observa muito isso, eu amo a Deus, mas essa mesma pessoa, você observa que ela odeia o seu irmão. Segundo o João, ele está dizendo que essa pessoa está sendo mentirosa, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha só que coisa interessante que João está falando. Se você não consegue amar ao seu próximo que você vê, imagina a Deus que você nem vê, né? Nosso irmão Luiz está colocando aí outra opinião: somos felizes e não temos a consciência disso. É verdade.
Porque a felicidade, ela está na nossa cara e a gente não vê. E João está dizendo isso. Eu tenho que amar a Deus, mas para amar a Deus eu tenho que amar a meu próximo. Se eu não amo a meu próximo, eu estou sendo o quê? Mentiroso. O apóstolo João está dizendo isto. Está lá na Bíblia. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus mostra isso, essa necessidade da gente amar, o amar incondicional. Outro ponto importante, meus irmãos, do Evangelho de Jesus, das suas lições lindas e maravilhosas, é o que nós chamamos de não julgar os outros. Nós costumamos muito fazer os nossos julgamentos e a gente costuma apontar um dedo para o outro, mas quando nós apontamos um dedo para o outro, temos, 3 dedos aqui apontando para a gente, 3 dedos. Temos que ter muito cuidado, porque quando nós julgamos o outro, a gente pode estar caindo num erro gravíssimo de a gente entrar em julgamentos precipitados. Mateus, capítulo 7, versículo 1, lá na Bíblia, ele fala sobre o não julgar os outros, certo? E nosso irmão Luiz está colocando aí, o amor é o caminho que nos levará à vida futura. Nosso irmão Luiz está dizendo, é verdade. Aí olha só, Mateus capítulo 7, versículo 1, ele diz assim, porque reparas no cisco que está no teu olho, aliás, que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu olho. A gente percebe um cisco desse tamanho que está no olho do outro, mas a gente não percebe a trave que está no nosso olho. A gente adora julgar os outros, mas a gente não gosta que os outros julguem a gente. E Mateus, ele diz, ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu olho. Mateus diz assim, hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho e então verás bem para tirar o cisco do teu irmão, que está no olho do teu irmão. Ou seja, é preciso a gente termos muito cuidado com os nossos julgamentos. Não é bom a gente estar julgando, e muitas vezes de forma precipitada. Romanos capítulo 14, versículo 13, diz o seguinte, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço, um obstáculo no caminho do irmão. Nós colocamos muito pedras de tropeço no caminho dos irmãos. Os julgamentos, por exemplo, são grandes pedras de tropeço que a gente coloca para as pessoas caírem e a gente se evidenciar como criaturas já elevadas, e sabemos que não somos essas criaturas ainda tão elevadas. Estamos em processo de aperfeiçoamento espiritual. O próprio Jesus, ele fala sobre isso, que nós colocamos pedras de tropeço, e somos essas pedras de tropeço, nós somos obstáculos no caminho de alguns irmãos. Às vezes a gente diz assim, fulano é um tropeço, um obstáculo na minha vida, mas a gente observa, e você? Será que você também não se constitui? Porque você só está vendo o defeito do irmão. Às vezes, você é quem é a pedra de tropeço na vida da pessoa que você está convivendo, do seu marido, do seu filho, da sua esposa, das pessoas do seu trabalho e assim por diante. Aquela pessoa que é uma pessoa que faz de tudo para derrubar o outro. Maria, de fato, está dizendo que tudo que a gente está falando é verdade, né? Enquanto, Luiz está dizendo, enquanto não tivermos a certeza de que somos todos irmãos, não evoluiremos. É o que Jesus fala. E nós precisamos deixarmos de sermos pedras de tropeços, obstáculos na vida do irmão. Mas o que é que a gente faz? A gente inverte as coisas. A gente diz que o outro é que é empecilho na vida da gente. Mas olha só, meu irmão, eu digo para vocês, em uma grande parte das vezes, nós é quem somos esses obstáculos na vida dos outros. E pomos obstáculos na vida dos outros. É que somos pessoas carrascas com os outros, através dos nossos julgamentos, por exemplo. É uma das lições importantes que Jesus nos traz. Não vamos entrar nesse erro, nesse equívoco de estarmos julgando as pessoas se nós mesmos não nos observamos. A gente não gosta de ser julgado, né? Por isso a gente não pode estar julgando o outro. Mesmo que nós não façamos determinadas coisas, a gente tem que pensar, e eu, se tivesse no lugar daquela pessoa, o que é que eu
faria? Por exemplo, uma pessoa que está agindo de forma corrupta. E você, se estivesse no mesmo lugar daquela pessoa, será que você não estaria sendo corrupto do mesmo jeito? É preciso somente uma oportunidade para você ser testado, né? Nós somos testados na vida. Nosso irmão Luiz diz que somos todos pedras que precisam ser lapidadas. Pedras que precisam ser lapidadas, né, meu irmão? Não podemos ser tropeço, como em Romanos está escrito, né? Outra coisa importante do Evangelho de Jesus, que ele coloca, é a importância de nós observarmos os bens espirituais. Não é que nós aqui estamos assim dizendo que os bens materiais é uma coisa ruim, que a gente não precisa ter conforto, ter uma casa boa, ter um emprego bom, ter uma roupa boa, não. Mas o que eu estou colocando é que muitas vezes a gente cultua em demasia os bens materiais. Você mata e você morre pelos bens materiais. E a gente sabe que os bens materiais, que lá no Evangelho de Jesus, ele evidencia muito isso, não são as coisas mais importantes da vida da gente, porque essas coisas ficam. Quando você desencarna, tudo que é de bens materiais fica por aqui. Você não leva nada. Você não leva uma roupa, você não leva um carro, você não leva uma casa. Você leva para o plano espiritual, quando você desencarna, os seus bons e os seus maus comportamentos, as suas boas e más vibrações, as suas virtudes, os seus defeitos. Isso é o que você leva na sua mala espiritual. Nós levamos uma mala espiritual para o outro lado, e às vezes essa mala espiritual é muito pesada de coisas negativas, de coisas pesadas. Nosso irmão Luiz está dizendo que a gente precisa ter mais desapego. É verdade, meu irmão. Esse desapego é importante que a gente observe. Desapego das coisas materiais. Lembrando que as coisas materiais não são pedra de tropeço na vida da gente. Mas se a gente se apegar de forma demasiada, vai ser pedra de tropeço na vida da gente. Em Marcos, capítulo 10, versículo 25, diz assim: olhai as árvores do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas nem ajuntam em celeiro. As aves que estão na natureza. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celestial alimenta todas essas criaturas. Dentro de uma cadeia alimentar, dentro de uma ordem universal que às vezes a gente não entende, né? E Marco diz: mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que Marcos está evidenciando nessa parte aqui não é discriminando, não é falando mal de quem é rico, de quem tem a riqueza e não sabe utilizar de forma adequada essa riqueza, porque geralmente é uma grande provação você vir com tudo e não saber utilizar. É por isso que Marcos evidencia isso, que muitas vezes é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque muitas vezes quando você vem com tudo nas suas mãos, você usa algumas vezes de forma equivocada. Não faz a caridade, por exemplo. Deixa eu ver se tem mais alguma opinião aí. Não, vamos continuar. Paulo da Silva diz o seguinte, uma mensagem que eu peguei aqui, diz assim: vivemos em uma geração que se preocupa mais com os bens materiais. Infelizmente, a gente vive numa geração que as pessoas se preocupam em demasia pelas coisas materiais. Matam até por coisas materiais. Se preocupa mais com os bens materiais do que outros valores importantes para o espírito, como, por exemplo, a honestidade, o respeito e o amor. Honestidade, respeito e amor têm menos valor do que as coisas materiais para uma grande parte dessa geração atual, que nós fazemos parte. Quando eu digo geração atual, eu não estou me excluindo dela. Nós que estamos aqui. Nossa geração, a geração que está vivendo agora no planeta, muitas vezes se preocupa muito com os bens materiais e desvaloriza muitas das coisas que seriam importantes demais para nós, que são as coisas espirituais. Os bens materiais são luxo superficial, pois só o que nos faz pensar e nos toca o coração é que verdadeiramente é valioso. Os bens materiais não tocam no coração verdadeiramente, porque o que toca verdadeiramente no nosso coração é o amor, são as coisas de compartilhamento energético, é a caridade que toca de verdade. Outra lição importante de Jesus, que ele diz para cada um de nós, é que nós precisamos ser perseverantes. Estamos no mundo de provas, estamos no mundo de expiação, estamos no mundo de sofrimento, mas Jesus diz:
Tende fé e bom ânimo, sejamos perseverantes. Perseverar, meus irmãos, é caminhar a passos lentos e constantes. Não podemos parar no caminhar espiritual, nesta vida, nesta encarnação, e nenhuma encarnação nós podemos parar. Nós precisamos é confiar, mesmo quando não se sabe aonde você quer chegar. Mas lembre-se que todos nós temos um propósito, e o chegar que Deus quer da gente é chegar no caminho de luz, é caminhar no caminho, estar no caminho de luz. Na Bíblia, a gente vai observar, por exemplo, um exemplo de Sara e Abraão, que apresentavam-se como a primeira dupla, Sara e Abraão, que mostraram o exemplo de perseverança para todos nós, em todos os tempos. Eles acreditavam nas promessas de Deus que estava lá no Antigo Testamento mostrando. Mesmo tendo que esperar muitos anos, Sara e Abraão esperaram muitos anos de forma perseverante, diante da dificuldade, diante dos problemas. Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu cegamente a Deus. Saiu da sua terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia, mas ele acreditou em Deus. Ele foi perseverante e ele conseguiu. Nosso irmão Luiz está colocando em outra opinião, ó, é ter em detrimento do ser. Minha amiga Maria Fernanda Albuquerque, um abraço, minha amiga. E o Evangelho de Jesus, através de suas lições, diz que nós precisamos ser perseverantes, caminhar de passos lentos, mas de passos constantes. Como Abraão fez, como Sara fez, passou anos caminhando. E a gente não pode baixar a cabeça. Você pode passar anos caminhando na vida para conseguir determinadas coisas, mas você só vai conseguir se você for perseverante, meu irmão, se você for perseverante, minha irmã. Você só vai ter equilíbrio, você só vai ter paz, você só vai ter até as coisas materiais se você perseverar, se você correr atrás. Se você quer uma vida melhor, você tem que perseverar nos estudos, por exemplo. Estou dando um exemplo bem prático. Não tem como você passar em um concurso se você não estudar, tem que ser perseverante. Não passou num, vou estudar para passar no outro. Se não passou no outro, vou passar no outro. Um dia você vai conseguir. Como Sara e Abraão conseguiram chegar à terra prometida por Deus, através dos irmãos espirituais que está lá escrito no Antigo Testamento. Jesus ensina a perseverança na oração. Em Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 11, ele fala sobre isso. Maria Fernanda Albuquerque está aí também colocando sua opinião. Muito bom, amigo. Abraço, um cheiro, minha irmã. Jesus, ele ensina a perseverança para todos nós na sua oração. Em Mateus, ele diz assim: portanto, eu vos asseguro, pedi. Ó, essa parte aqui, meu irmão, é a cara do nosso irmão Heraldo. Ele dizia muito isso, muito isso. Lembrando de Heraldo, hoje é o dia que a gente está lembrando muito dele, o desencarno que ele teve hoje, né? Que os espíritos de luz já estão recebendo aquele irmão no plano espiritual, tenho certeza. E Heraldo dizia essa frase de Mateus, que está lá no capítulo 7, pedi e vos será concedido, buscais e encontrareis, batei a porta e ela será aberta para você. Se você pede a Deus, Deus vai te dar, no momento certo. No momento certo. Todos temos limitações, só que não podemos ficar na ociosidade. É o trabalho, né, meu irmão? O Espiritismo fala sobre isso. O trabalho, o progresso, a evolução vem de tudo isso. Da perseverança de nós, de todos nós. A mudança que vai acontecer no planeta depende de uma mudança interna de cada um de nós. Se você não pede a Deus, se você não pede a espiritualidade, você está perdendo uma grande oportunidade de estar ligado a uma energia muito forte, que é a energia do universo espiritual. Se você pede, se você busca, você vai encontrar. Se você bate a porta, essa porta um dia vai abrir para você. Pois tudo aquilo que você pede, você recebe. E o que busca, encontra. E quem bate a porta, ele será aberto. Eu até digo, meus irmãos, deixa eu ver aqui. Ó, o irmão Luiz está... Luz e paz para o irmão. Eu até digo, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, porque tudo que a gente pede vem para a gente. Tem gente que pede coisas que nem pensa no que pede.
Aí pede uma determinada coisa e depois recebe aquilo. Ele diz assim, oh meu Deus do céu, mas por que eu me deste isso? Depois se arrepende do que pediu. Mas você pediu. O universo, ele conspira a nosso favor. Tem a questão do merecimento. O que é isso, Humberto? Você pode falar sobre isso? É verdade. Olha só, meu irmão, essa pergunta que o irmão Valmor está falando sobre merecimento, ela é muito interessante. Porque às vezes quando você fala de merecimento, parece assim que existe uma casta, pessoas que recebem graças sem fazer nada. Não. O merecimento está justamente ligado ao fazer, a você ser perseverante. Você merece quando você procura, quando você faz, quando você vai ao encontro, quando você bate na porta. O fazer por merecer, você ter merecimento das coisas, é você plantar, certo? As sementes de luz, para que você possa obter tudo isso. Isso é você fazer por merecer. O merecimento está ligado ao esforço, ao trabalho que vocês fazem. Se você não está merecendo ainda determinadas coisas, é porque você ainda não fez por merecer, você ainda não se esforçou o suficiente para isso vir a você. Como diz Mateus, capítulo 7, versículo, bata essa porta, peça a Deus, peça a Jesus, peça a espiritualidade, mas peça com um coração muito aberto e com um coração cheio de amor, para que isso venha de forma muito boa para você, de forma merecedora, né? Você fazer por onde? Ó, vamos escolher a porta estreita, exatamente, meu. E a gente precisa correr atrás o mais rápido possível. Tem uma frase que eu coloquei aqui, de John Quick Adams, um norte-americano, que ele diz assim, paciência e perseverança tem um efeito mágico de fazer as dificuldades atenuarem ou desaparecer e os obstáculos até sumirem. Olha só, nossa irmã Maria Fernanda está dizendo que o merecer é de acordo com as nossas obras. Justamente, Maria Fernanda, muito obrigado pela sua opinião. É isso mesmo que você está colocando. Fazer por merecer está de acordo com as nossas obras. O que a gente se propõe a fazer. Se você se propõe a fazer, você merece. É você plantar um semente para que essa árvore frutifique. O fazer por merecer é isso. E como Jesus disse, faça por onde que eu te ajudarei. Olha só, que vai, nosso irmão Valmor está colocando. E como Jesus diz, faça por onde que eu te ajudarei. Justamente isso mesmo. Justamente isso. Se a pessoa faz a parte da gente, toda a espiritualidade, inclusive Jesus, vai ajudar a gente a fortalecer os propósitos para que a gente melhore. Outra coisa importante das lições de Jesus, são muitas lições de Jesus, eu estou apenas pensando aqui, trazendo algumas. Eu poderia passar aqui anos e anos falando sobre lições de Jesus, mas eu estou pensando algumas para a gente refletindo, que é importante nós refletirmos sobre as mensagens, os ensinamentos, sobre as lições que Jesus traz para a gente hoje, trouxe naquela época que ele esteve aqui com a humanidade, conosco mesmo, né? Outra coisa importante das lições de Jesus, que ele diz para cada um de nós, diz para mim, diz para você, que é preciso que nós exercitamos a nossa fé. E a gente diz que é cheio de fé. Mas será que você realmente tem fé? Será, meu irmão? Ou será que na primeira batida, na primeira dificuldade, a sua fé esmorece? Ela ainda está, vamos dizer assim, não fortalecida. A gente precisa ser, como está lá na Bíblia, né? Ser pessoas firmes, acreditarmos verdadeiramente, mesmo você não vendo determinadas coisas. A fé enquanto conexão, a fé enquanto harmonia com Deus, ela é muito importante. Você vai ver no relato da cura do cego Bartimeu, a fé dessa criatura que estava padecendo de uma moléstia, e ele foi curado. E o cego Bartimeu disse a Jesus, Senhor, faze que eu recupere a minha vista. Então Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. O cego Bartimeu pediu a Jesus para que Jesus recuperasse a vista dele, sua visão. E Jesus disse que a fé daquela criatura tinha salvado, tinha curado. E isso também serve para todos nós. Para nós curarmos, precisamos ter mais fé. Nosso irmão Valmor está dizendo que tem a lição do barco, é verdade, que está ligado à fé, né? Em Marcos, meu irmão Valmor,
diz que a lição é muito simples, né? Tudo é possível naquele que crê. Nada é impossível para você, nada é impossível para mim. Nada é impossível quando você crê. Acredite. A fé, nesse sentido de crença, do acreditar, a fé em Deus, a fé na espiritualidade, a fé em você mesmo, ela é importante, ela faz mover as forças universais a seu favor. Preciso que nós tenhamos fé, lição de Jesus. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Está lá em Hebreus, na Bíblia, escrito isso. Outra coisa importante, eu poderia falar aqui a noite inteira sobre fé, estou só pensando, mas a fé é uma dessas lições importantes. Fortalecer a fé em Deus, a fé na espiritualidade, a fé em nós, como o Espiritismo fala. Outra lição importante de Jesus, que nós precisamos seguir, é cultivar a justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6, diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus. Precisamos agir de forma justa com os outros, para que um dia nós recebamos a justiça real para nós. Os desafios que enfrentamos em nossas vidas são muitos, meus irmãos. Jesus tem consciência disso, a espiritualidade tem consciência disso. A gente recebe tudo que a gente planta. Você não está recebendo, eu não estou recebendo nada a mais. Eu estou recebendo o que eu realmente plantei. Nosso irmão Luiz está falando de fé raciocinada, que é o que o Espiritismo fala, é aquela fé pensada, é aquela fé ligada ao raciocínio lógico das coisas, né? Mas nós vemos que Jesus tem consciência disso e nos revela a necessidade de mesmo diante da dificuldade, do desafio, de agirmos com justiça, de agirmos com retidão, para assim alcançarmos o reino de Deus que está dentro de nós mesmos. A justiça dos homens pode frustrar, mas confie e espere no Senhor, pois a justiça de Deus nunca falha. Outra coisa importante que Jesus nos traz é dizer não à violência. Não podemos estar ligados à violência, não podemos estar ligados a uma cultura de violência, mas a uma cultura de paz. Em Mateus capítulo 5, versículo 45, diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus diz o contrário. Diz o contrário do que era dito, né? E deste modo vos tornareis filho do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol igualmente sobre os maus e bons, e a chuva sobre os justos e injustos. Olha só que coisa interessante. Mostrando que a gente precisa amar os inimigos da gente. É fácil amar os inimigos? Não, mas é um exercício proposto pelo próprio Mestre Jesus. Uma das grandes criaturas que vieram à humanidade trazer uma mensagem da não violência, não é cristão, mas eu digo assim que tem o evangelho de Jesus entranhado na sua vida, né? Mesmo não sendo cristão, é Mahatma Gandhi, que ele pregou a não violência. E ele diz isso: a não violência é a mais poderosa de todos os armamentos do mundo, é a maior força e é a mais forte arma destruidora inventada pela ingenuidade do homem. Quem diz isso é Mahatma Gandhi. Nosso irmão Valmor está colocando outra opinião. Esse, com certeza, é um dos ensinamentos mais difíceis. É verdade. É verdade. E Mahatma Gandhi, ele seguia na vivência dele a não violência, que também foram pregadas pelo Mestre Jesus. Jesus, como eu falei no início, ele diz que nós precisamos sermos humildes. E ele diz assim, no capítulo 9, versículo 26, aprendei comigo, que eu sou manso, que eu sou humilde de coração. Está em Mateus, escrito isso, eu acho que eu falei Lucas, né? Mas está em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Humildade, meus irmãos, é perseverar na decisão de esvaziar-se de si mesmo a cada dia. É você tirar esse ego que transborda de você, cheio de ranço, cheio de não me disse, de milindes.
E como disse Jesus, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ninguém pode seguir Jesus sem tomar a sua vontade, que é primordial, a vontade de querer se melhorar. Seja humilde para admitir seus erros. Nós não somos humildes para admitirmos os nossos erros. Inteligentes para aprender com eles, com os erros. E maduros para corrigirmos os nossos erros. Em Romanos, capítulo 14, versículo 17, e tem outra lição de Jesus que diz que nós precisamos sermos felizes, buscarmos essa felicidade mesmo que relativa. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida, não é uma questão de bebida, como diz naquela música, mas de viver corretamente, em paz e com alegria, que o Espírito Santo, ou Santo Espírito dá, o Espírito de Deus. Em Salmo 34, versículo 12 a 14, diz assim: quem de vocês que amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a tua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e a perseverança. Está lá em Salmos que fala sobre isso. Nosso irmão Valmor está fazendo um questionamento aí, colocando como distinguir entre humildade e subserviência. Olha só, meu irmão Valmor, é uma questão bem assim interessante que você está colocando. A humildade, ela vem do espírito. É você estar desarmado. Eu até coloquei aqui, ó, a pessoa para ser humilde é admitir, por exemplo, seus erros. É você saber que você pode errar, que você pode fazer alguma coisa que não está sendo correta, que não está sendo ético, mas você precisa ser inteligente para aprender com esses erros. O humilde aprende com os erros. O ser subserviente é você baixar a cabeça para tudo. Eu acredito, né, pelo Evangelho de Jesus, que ele não quer pessoas subservientes, ele quer pessoas humildes, que é totalmente diferente de subserviente. O humilde, ele admite as coisas, mas ele não baixa a cabeça para as coisas. Ele levanta a cabeça porque ele, de forma inteligente, ele aprende com os erros, ele é maduro para corrigir os erros. É bem diferente. E a gente, meus irmãos, precisa ser humilde. E como Jesus disse, ser manso, ser humilde de coração. Porque humildade é perseverar na decisão, como eu falei, de esvaziar de si mesmo a cada dia. O subserviente, ele não faz isso. Ele não se esvazia de si mesmo. Ele jamais faz isso. E a gente traz, meus irmãos, na noite de hoje, essas lições, que eu acredito que são algumas das lições que a gente pode observar como importantes para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, que foram trazidas na época de Jesus e que traz até hoje uma proposta de modificação do nosso ser espiritual. A gente vai estar encerrando a nossa live, agradecendo a todos, agradecendo a todas, aos amigos e às amigas, né? Por estarmos nessa energia de luz, nessa energia de paz. E a gente vai encerrar, certo? Fazendo uma homenagem ao nosso irmão Heraldo. Deixa eu ver se tem uma... Nosso irmão Heraldo. Vou escolher uma música aqui para ele. Uma música para Heraldo. Deixa eu ver aqui. Uma música que nosso irmão... Deixa eu ver se tem aqui. Uma música que ele gostava muito. Nosso irmão Heraldo. Uma música que ele pedia muito lá no Centro Espírita. Deixa eu ver se está aqui. Não. Nosso irmão Heraldo, que ele possa receber as luzes espirituais da noite de hoje. Agradeço a todos os irmãos, agradeço a todas as irmãs. E a gente vai encerrar com esta música para nosso irmão Heraldo. Que ele possa estar sendo muito bem assessorado na espiritualidade maior. E deixa eu botar aqui a música em homenagem ao nosso irmão Heraldo. A gente vai pedir que os irmãos nesse momento elevem o pensamento a Deus, a Jesus, para após essa música nós fazermos a prece. E eu quero fazer esta homenagem ao nosso irmão Heraldo através dessa música que ele gostava muito. Eu quero deixar para ele aqui. Deixa eu botar aqui.
A música se chama Quanta Luz. Ele pedia muito essa música lá no centro. Quero agradecer a todos os irmãos, quero agradecer a todas as irmãs. E neste momento, nós elevemos o pensamento a Deus e a Jesus. Pedimos nesse momento a espiritualidade maior para o nosso irmão Heraldo. Neste ambiente, descendo sobre nós, que Deus abençoe, que Deus ilumine nosso irmão Heraldo, grande trabalhador espírita da instituição espírita nosso irmão. As luzes caem sobre o irmão, mas também caem sobre cada um de nós. Muita paz, muitas bênçãos espirituais. Aos olhos de Jesus, graças a Jesus. Quanta luz, amor, paz e luz. Em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Cada um dos irmãos e cada uma das irmãs que recebam essas luzes espirituais na sua vida. Descendo sobre nós. Abençoe a tua família. Quanta luz. Traga prosperidade, não somente material, mas espiritual. Quanta luz. Luz, paz e amor. Ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Deus abençoe, que Deus ilumine a todos nós. Quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Muita paz para todos os irmãos na noite de hoje. Quero agradecer a cada um e a cada um. Quanta luz, muita luz, muita paz para todos nós, meus irmãos, minhas irmãs. Que cada um de nós possamos receber essas luzes espirituais, nossa saúde, o nosso equilíbrio, que as lições de Jesus nos sirva de muita sabedoria para todos nós. Agradeço a cada um dos irmãos e a cada uma das irmãs. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus traga abundantemente para a sua vida, meu irmão, para a sua vida, minha irmã. Prosperidade material e especialmente a prosperidade espiritual. Que fechemos a nossa noite. E eu peço aos irmãos, quando for dormir hoje, peça nas suas preces por você, mas peça também para o nosso irmão Heraldo. Fechamos a nossa noite agradecendo a toda a espiritualidade maior. Aos espíritos aruandeiros, os espíritos das matas, aos espíritos do Ocidente e do Oriente, socorristas espirituais, que abençoe e proteja a cada um de nós. Muita luz. Muito obrigado. Uma boa noite.